Chegou a hora da série Mineirices. Hoje nós vamos mostrar que as pedras preciosas tiveram um papel fundamental na formação econômica de Ouro Preto. Seguem presentes na identidade da região. Entre elas, o destaque é o topázio imperial. É uma raridade encontrada apenas na cidade histórica, admirada no mundo inteiro. Vamos mostrar também o trabalho artesanal de lapidadores locais e explicar como as características do solo deram origem à cor única dessa pedra brasileira tão valiosa. O brilho alaranjado do pôr do sol não apenas recorta o horizonte nas Minas Gerais, formando uma paisagem de tirar o fôlego, como também representa um dos nossos maiores tesouros. Estou falando de uma pedra preciosa que neste mesmo tom, no mundo inteirinho, só é encontrada aqui na região de Ouro Preto. Percebeu a importância desse tesouro? É que atualmente o topázio imperial é o chefe dessa mina, ou melhor, do nosso episódio de hoje, que vai falar sobre pedras preciosas. E eu não estou falando apenas sobre joias, é sobre todo o processo, da mineração à lapidação, e principalmente sobre como as tais pedras influenciaram no desenvolvimento por aqui. Para começar, viemos até um local que guarda todo esse conhecimento. A gente vai conhecer agora um espaço repleto de minerais e pedras preciosas. É uma coisa mais bonita que a outra. Esse aqui é o Museu de Ciência e Técnica de Ouro Preto e essa é a parte da coleção de mineralogia da Universidade Federal de Ouro Preto. Aqui do meu lado está o professor Marcelo Barbosa, ele que vai guiar a gente por esse passeio e já começa me respondendo. Realmente, aqui tem um pouco de tudo, né, professor? Com certeza. Mas tem um item específico, professor, que eu garanto que é a curiosidade de todo mundo que a gente está acompanhando agora e que também é de extrema importância para a construção da cidade de Ouro Preto, que é o ouro. Me explica o início dessa história. O que trouxe todo mundo para a mineração aqui foi justamente o ouro? Exatamente. No século XVIII, por volta de 1700, foi descoberta a ocorrência de ouro aqui, o conhecido ouro de aluvião, que a gente podia retirar a partir dos rios, e a atividade cresceu bastante, ou seja, era uma cidade extremamente repleta de pessoas. Isso durou todo o século XVIII, então a gente mandou muito ouro para Portugal e ajudou a desenvolver a região também. E foi assim que de lá para cá muita gente viu nesse segmento uma fonte de renda. Eu comecei como garimpeiro, aqui com 17 anos de idade e fiquei trabalhando mais ou menos no garimpo de topázio imperial e de ouro durante 6 anos. E a partir daí eu comecei a pegar as pedras brutas, em vez de eu vender para os clientes bruta, eu comecei a lapidar elas e preparar e fazer as joias. Em outras palavras, ele agregou valor às pedras com a lapidação e ainda fez o dinheiro ficar por aqui. Porque depende muito de detalhes, E a lapidação das pedras, igual você viu, precisa de colocar as facetas tudo encontrada para dar um brilho melhor nas pedras. Bora entender isso melhor? O Ricardo é lapidário há quase 50 anos e vai nos explicar como começa esse processo. Eu pego a pedra bruta, examino se ela tem pureza, aí eu vou serrar essa parte que é pura, descartar a que está impura, dar forma nela. Na hora que eu tiro ela da serra, ela já meio que mostra que forma que ela quer, oval, gota, quadrada. Na prática vai ficar mais fácil de entender. Partiu? A primeira coisa que a gente vai fazer então é serrar, Me explica um pouquinho sobre esse processo aí enquanto você faz. Então, aqui temos uma serra diamantada, feita de diamante, porque diamante na escala de Mohs é a dureza maior, 10. Então ela serra todas as outras pedras. Então aqui eu vou serrar um topázio imperial, tá aqui, para vocês verem como é que é o processo de como faz a serra. Pode começar que eu quero ver. Tem que ter água para manter a pedra sem poder aquecer ela. E você vai tirando lascas pequenas até eliminar a impureza que você quer.
Aqui pra você ver. Você pode olhar aqui, ó, que tem como se fosse um estourado, tá vendo? Aham. Então isso aqui é uma impureza da pedra, eu tenho que tirar ela. Você já vai perder um pedacinho aí. Tá. Aí vou lá, ó. Que forma ela tá me mostrando? Eu posso fazer 3 tipos de forma aqui. Eu vejo um quadrado. Um quadrado, ou um oval, que seria essa forma aqui, Aham. ou um antique, que seria esta forma, como se fosse um quadrado arredondado. Prismático, É, assim, sei lá. isso. Gostei. Então, pode seguir essas 3 formas. Agora a gente vai passar pra lá, então. Agora pra forma não passar. Essa eu fiquei sabendo que é a parte mais fácil, então que eu consigo aprender um tiquinho. Da formagem, sim. Da serra, não. Não dá certo, eu nem quero tentar, que é diamante, pra levar o dedo aí é um pulo. É. Me explicar como é que você vai fazer e o que eu posso aprender disso. Então, muitas pessoas pensam que tem a máquina que faz. Não, a gente é na mão mesmo que vai dar esse desbaste, um rebolo diamantado também. Só que esse daqui não corta a mão, ó. Passa a mão, eu gosto. A primeira coisa que você vai fazer é a frente, que é chamada de pavilhão. Que é reta? Que é reta. Então deixa eu fazer que a parte reta vai ser mais fácil. Se eu for fazer a lateral, a minha vai ficar uma banda pra cada lado. Aí você pode segurar ela assim, ó. Desgastando ela. Molhar aqui minha mão, que você falou que Isso. tinha que ter água, né? Tem que ter água. E só posicionar e apertar. Isso. Como eu sei que já pegou no que eu queria? Quando você vê ela bem lisinha, sem nenhuma buraco ou fissura. Não tá muito lisinha não, mas pelo menos tá reta. É isso. Porque nessa parte aí que você está fazendo, quando faz o fundo, ela joga a luz para essa área estar mais aberta. Ó, pra mim já tá bem lisinho. Só que eu acho que pra quem é especialista não vai tá. Dá uma olhadinha. Tá bom. Você pode. No futuro você pode ser um lapidário. Depois de apenas 48 anos de muito treinamento, quem sabe, né? Ó que boniteza. E assim, ó, do lado de fora o formato que ele deu, mas a parte mais bonita mesmo foi essa aqui que eu fiz, ó. Que tá retinha atrás. Após isso, é preciso colocar a pedra nesse bastão com muito cuidado para depois começar a talhar, que nada mais é do que fazer o desenho na pedra. A roda diamantada, que ela vai cortar e não vai dar brilho na pedra, porque essa daqui, você pode ver a diferença, ó. Essa tem um brilho, né? E essa daqui não. Então agora eu vou fazer o desenho dela. Por último, mas não finalmente, é preciso polir a pedra. Isso aqui é a mistura de água com alguns materiais abrasivos para poder dar o polimento, que é óxido de cromo, óxido de alumínio, trípoli, que é um material, ou até mesmo pó de diamante. Se eu for lapidar, por exemplo, uma safira ou um rubi, eu só consigo lapidar ele, dar o brilho com um pó de diamante. Haja inteligência, porque a gente está falando então de química para auxiliar no processo de mudança física. Ou seja, é muita ciência e arte juntas, misturadinhas assim. Agora que você já entendeu o processo moderno, que tal voltar no tempo para conhecer o início de tudo? Os primeiros formatos de mineração que a gente tem é a mineração de aluvião, que é a mineração que acontece nos rios. E a bateia, ela é parte principal desse processo, porque o mineral que você está ali recolhendo, o ouro aqui na cidade de Ouro Preto, por exemplo, ele é mais denso do que as outras impurezas que você tem ali misturado na terra, então ele vai descer para o fundo da bateia, vai ficar concentrado ali, e quem está ali fazendo essa exploração vai ir peneirando, girando a bateia, até que saia todas as impurezas e fique apenas o mineral que você está buscando, no caso ouro ou diamante. E a gente está falando de uma época tão antiga que nós estamos falando do período da escravização do povo preto, tanto que ali tem a representação de um deles realizando esse trabalho braçal, né? Exatamente. Aqui você pode ver como é que era utilizada a bateia, né? Você consegue perceber o tamanho, né? Que não era algo fácil, eram instrumentos pesados. E eles tinham que fazer esse processo de girar o ouro e fazer a limpeza para catar o resíduo que ficava ali no meio. Agora, a representação aqui ela é tão fiel que fizeram nessa sala aqui a lavra subterrânea e é até difícil acreditar quando a gente entrar que a gente não vai estar dentro de uma de verdade. Tudo aqui é de gesso? Tudo de gesso. Vamos entrar para conhecer?
Dentro da mina, uma outra lição importante. Aqui em Ouro Preto, a gente tem uma característica especial do conhecimento africano, que é a máxima de onde tem quartzo, tem ouro. A gente tem representado aqui os veios de quartzo, né, que são esses veios brancos, para representar que onde tem o quartzo, né, tem o ouro também para ser explorado. Então, se encontrou um, a gente pode seguir explorando, que vai encontrar o outro muito provavelmente. Muito provavelmente. Agora, me fala um pouco do processo de construção disso daqui. Vocês utilizaram gesso justamente para trazer essa sensação de realidade para quem está acompanhando? Sim, exatamente. É uma estrutura de gesso com tela de aço e a gente pegou parte da sala e fez toda essa construção para o visitante ter essa sensação de como era uma mina. Quero te fazer uma pergunta, como curadora do museu, mas também como uma mulher preta. Qual que é a importância da existência de um espaço como esse, de essa história que você está me contando agora, chegar até todo mundo em pleno 2025? Então, eu como mulher preta, sinto que essa história é importante, pois muitas vezes na academia, na educação básica, pode ser que a história do povo preto seja resumida apenas ao trabalho braçal, à escravidão, à dor, ao sofrimento. E a gente, quando conseguimos ter outros olhares, como esse da tecnologia africana, a gente vê que não é baseado só nisso, não é só o sofrimento que veio com eles. Óbvio, teve, infelizmente teve, porém, eles trouxeram muito mais, eles trouxeram cultura, eles trouxeram linguagem. Naquela época, ouro era a principal preciosidade encontrada por aqui. E isso influenciou até no nome da cidade. Agora, por que é preto se o ouro é amarelo? Essa cobertura que encontrava do lado de fora é que acabou dando o nome? Você sabe que essa é uma pergunta bastante curiosa, porque o ouro que a gente encontra aqui em Ouro Preto, ele também tem uma certa mistura. Tem prata, que é muito interessante, e paládio, que é um mineral hoje extremamente importante para a indústria de alta tecnologia. Além disso, Ouro Preto também é muito rica em ferro, né? Ou seja, nós tínhamos óxido de ferro misturado com esse ouro, que tornava essa coloração um pouco mais escura, por isso o nome Ouro Preto. O ouro continua potente, mas agora o topázio imperial conquistou a majestade, como explica a Cassandra. Professora, primeiro de tudo, tem mais de um tipo de topázio? Tem várias cores de topázio que a gente tem aqui. Estamos com vários deles aqui espalhados para a gente conhecer agora, né? Sim, nós temos diversas cores de topázio, desde o incolor, os laranjas, os azuis, mas o imperial mesmo é essa gama de coloração amarela alaranjada e que ela vai ficando mais intensa até chegar a colorações mais róseas, pêssego, púrpura e até alguns avermelhados. Tenho várias perguntas. Primeira delas, por que tem topázio e topázio imperial? O que diferencia um do outro? É só a cor? É apenas a cor. Então o nome imperial veio por causa da cor, porque acredita-se que o Henrique Orsex, que foi o fundador da Escola de Minas, tenha presenteado Dom Pedro quando ele veio para o Brasil com essa gema. Por isso é como se fosse a gema da corte, o topázio imperial. Garanto que tem um monte de gente assistindo a gente agora e pensando em gema de ovo. É só o nome que é igual, né? Mas essa gema que você está falando é... É quando o mineral ele tem uma qualidade que pode ser lapidado. Excelente. Eu sei que você separou aqui em cima, eu já vou até pegar porque esse eu posso tocar. Esses aqui são imperiais do tom mais alaranjado. Alaranjados. Ainda segundo a professora, com o passar do tempo, o topázio imperial passou a ser encontrado também junto com o ouro. Foi uma descoberta porque essa cor não se conhecia nada igual. Então, isso despertou um interesse e eles começaram a ir atrás desse topázio imperial e cada vez mais diferentes cores foram sendo descobertas e isso tem um símbolo hoje mundialmente porque as cores são muito específicas. Então a gente não acha essas mesmas cores em outros pontos do mundo? Ou até mesmo o topázio imperial em si? A gente hoje tem uma ocorrência, duas ocorrências, um no Paquistão e um nos Estados Unidos, que tem cores de topázio imperial, só que não com essa variabilidade que a gente tem.
Então a gente está falando que o Ouro Preto é o principal no mundo nesse segmento? Exatamente, tanto em cores quanto em qualidade. Mas perceba, ao longo dos anos houve uma grande oscilação nesse aspecto devido a uma série de fatores. Houve um tempo em que os empresários locais quase não davam conta de tantos clientes. Tinha mais do que agora. Tinha mais? Mais do que O agora. que mudou então? O que mudou? Que na época tinha muito europeu. Muito europeu, entendeu? Era fila aqui na joalheria para atender os clientes europeus, porque é uma novidade, a diferença de preço daqui para a Europa é 5 vezes menos. Então eles vinham muito para comprar joia. A gente chegou a ter 5 joalherias na cidade por causa da pandemia, que aí a gente foi e fechou 3, ficou só com 2. Diminuiu o número de turistas por aqui, né? Diminuiu o número de europeus, estrangeiros, e aí a gente foi e reduziu o número de lojas. Agora tá ótimo, agora o brasileiro tá comprando. Aí virou maravilha, então. O brasileiro tá comprando. Tava faltando essa valorização de nós mesmos por nós, né? Exatamente, o brasileiro agora que é o melhor cliente nosso. Eles amam a joia e eles que estão comprando. E sabe o que aumentou também? O número de pessoas que querem estudar as pedras e minerais. A gente tem uma procura maior, né, por esse estudo científico desses minerais, né? Inclusive até o maior interesse de meninas na ciência, né? Então o estudo ele vem crescendo, né? Então isso é muito bom, né? Que pessoas se interessam pela educação, pelo valor científico do próprio lugar que a gente mora, para a gente poder, né, espalhar isso de uma forma a melhor possível para o mundo, né? Então, toma aí mais uma pepita de conhecimento. Nós temos os minerais sendo aplicados em vários produtos, né? Um dos mais interessantes é o enxofre, com essa coloração amarela aqui, onde você pode fabricar sabonetes. Ou a hematita, né? Que é o óxido de ferro, onde a gente constrói uma série de materiais. Por exemplo, os vergalhões que a gente utiliza na construção, a gente utiliza hematita. Você tem a fluorita, por exemplo, pasta de dente, né, que a gente acaba utilizando bastante. E um dos mais interessantes que a gente tem e usa muito é o quartzo. No quartzo a gente usa tanto na fabricação dos vidros, os copos que a gente utiliza, quanto dos chips. Então, são aplicações realmente muito importantes que a gente acaba utilizando. No que tem minério no tijolo? No tijolo nós temos as argilas, né? As argilas, na verdade, você tem os minerais com uma granulação muito fina. Então, isso ajuda na hora de construir justamente os nossos tijolos e até batom, né? Maquiagem. Na louça e no cimento também? Sim, nós temos o ortoclásio, por exemplo, o calcário, né? O Brasil tem várias reservas de calcário, então para a construção civil é fundamental. Agora o que mais me impressionou é suplemento alimentar e refrigerante também tem minério? Exatamente, né? Nós temos vários minérios utilizando aí, por exemplo, aqui no suplemento alimentar nós temos a imimorfita, que é bastante interessante também. E nós temos o sal, né? Que é a halita, né? Que todo mundo já deve ter utilizado, é o sal que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Refrigerante é o quê? Olha, no refrigerante nós temos vários minerais, né? Só que em quantidades muito pequenininhas. Na água que a gente bebe também. Também. Então é sempre importante saber os componentes que a gente tem na água, justamente para poder preservar a saúde aí da população. Entendeu agora porque é fundamental encontrar o equilíbrio entre exploração e meio ambiente? Viver sem mineração é impossível, afinal, estamos falando também sobre desenvolvimento. Elas também são uma fonte de renda, uma fonte de emprego e renda muito grande, muito potente para a nossa região. A gente não consegue nem dimensionar ainda por causa da informalidade que existe no setor. Mas a gente tem aqui, digamos assim, dezenas de famílias que ainda vivem disso. Como a gente está acostumado hoje, tudo é muito grande, a gente tem pessoas que trabalham naquela técnica ainda ali secular dessa produção da pedra preciosa, seja para transformação depois em anéis também, em brincos, colares. Isso é muito importante. Quanto mais a gente conseguir dar espaços de valorização para essas pessoas, mais a gente vai garantir que de fato
quem produz, de fato, é quem receba, mas que receba também o preço justo pelo seu trabalho. Uma outra grande riqueza mineira é a nossa gastronomia. No episódio de amanhã da nossa série sobre mineiridades, vamos falar sobre os pratos que mais nos representam. E também vamos te ensinar uma receita repleta de história. Almoça comigo amanhã. Até lá!